Fala, gente! Mais informações de bastidores da saída de Roger Guedes do Corinthians. O Timão tentou ficar com uma grana a mais na negociação, tentou pegar uma fatia a mais, né, para lucrar aí com a saída de Roger Guedes, mas o jogador não aliviou. E eu vou te contar essa história. O Corinthians ficou com menos dinheiro do que esperava. E eu vou te contar essa história nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo aqui tem um patrocínio da Protec Aparelhos Auditivos. Você que está precisando de aparelhos auditivos, a Protec é excelência no mercado. O atendimento humanizado deles é incrível. Eles vão na sua casa, já testam ali, já levam a fonoaudiólogo, já fazem tudo o que você precisa e está arriscado já que na visita, como aconteceu com o Léo, meu filho, na primeira visita você já está de aparelho novo, então com o seu primeiro aparelho você que precisa, tá bom? Então a Protec no mercado não tem igual, principalmente no quesito de eficiência, de modernidade e principalmente do serviço humanizado, o atendimento humanizado deles, tá bom? Você encontra a Protec em Santo André, São Bernardo, São Caetano e também São José do Rio Preto. Eles atendem todo o litoral paulista e também no interior de São Paulo, em todo o interior. Então, entre em contato com a Protec, já tem gente já sendo beneficiada, cafezeiros sendo beneficiados com a Protec, até porque tem 30% de descontos, tá? É o mês de aniversário, 19 anos aqui da Protec. Um abraço lá para o meu amigo Fabrício, para o meu amigo Caio de Camargo, enfim, todos da Protec que realmente fazem um trabalho incrível. Está precisando de aparelhos auditivos? Não perca tempo, é a sua chance, tá? De você ter um aparelho auditivo com quem realmente entende do assunto e faz um trabalho humanizado sensacional, beleza? Olha só, deixa o seu like aqui. Gente, deixa eu contar para vocês um pouco mais dos bastidores do Roger Guedes. Foi algo que foi até rápido, né? Muita gente se injuriou com a novela. É que eu falo que foi rápido, que eu estou contando, na verdade, o correto. Qual que é o correto? É o dia que eu revelei em primeira mão a proposta do Catar na sexta-feira. A partir dali, né, começou-se a contar o relógio. Antes, era só especulação, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu havia falado para vocês que não tinha nada da Arábia Saudita e, no fim, vocês viram, não era nada da Arábia. Foi do Catar que nós soltamos na sexta-feira. Teve conversa para renovar? Teve do Pitombeira com o Corinthians, mas o Corinthians não se empolgou muito. Deu aquele migué. Eu avisei isso, eu expliquei tudinho para vocês na semana passada. Não, beleza, vamos ver. Só que o Corinthians ia arrastar porque entendia que não valia a pena ficar gastando, ia ter que dar um aumento para o jogador, ganha 1 milhão e 200, ganhava 1 milhão e 200 por mês, ia ter que pagar quanto? 2 milhões para renovar com ele, sendo que o contrato ia até 2025, então o Corinthians não tinha interesse. Então o relógio começou a contar a partir de sexta-feira, quando eu dei a notícia. No sábado, o Roger Guedes confirma, no domingo, o Duílio confirma, na segunda, eu falo que ele está mais para sair do que para ficar. Na terça, eu abro o dia, né, dizendo que o clima era de despedida. Enfim, a linha fina certinha até chegar a saída, né, do Roger Guedes, o anúncio do Corinthians, também a nota de despedida do jogador em vídeo, né, que ele fez. Foi da maneira que a gente esperava, né? Vocês não iam ser pegos de surpresa porque vocês confiam no meu trabalho. Se eu estou falando que está mais para sair do que para ficar e que está em clima de despedida, vocês não iam ser surpreendidos no dia seguinte com uma renovação do Roger Guedes, tá? Aliás, quero agradecer demais o carinho, o canal cresce a cada dia, são 135 mil inscritos. As lives, todas as lives que eu fiz ontem, 4 mil simultâneos, 5 mil simultâneos, enfim, todos os dias, né? Diariamente tem esse número. Eu agradeço porque eu acho que se o Roger Guedes renovasse com o Corinthians, eu ia sofrer um pouco. Se você olhar alguns comentários nos meus vídeos da negociação do Roger Guedes, eu vou entrar já nas novas informações. Tinha gente falando que eu estava participando desse compilado, algo assim, né? Que, na verdade, o empresário estava usando alguns jornalistas, né? E eu seria um desses, porque eu que trouxe a proposta em primeira mão. Aí o Roger Guedes ganharia um aumento, porque ninguém sabia o nome do clube, ninguém sabia de onde vinha essa proposta, enfim. E essas pessoas que falaram isso foram inflamadas até por pessoas das redes sociais, pessoas que têm canal no YouTube, pessoas que ficam diariamente ali no Twitter o tempo todo, dizendo que não tem proposta nenhuma. Quando o Nicola
informou meu amigo que não tinha proposta nenhuma do Catar. Pessoas postaram, tá vendo? Então tem gente, né? Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o empresário, vai ser bom para o Roger Guedes e para o jornalista que ganha hype. Então, gente, eu estou agradecendo demais a confiança que vocês têm no meu trabalho, tá? Por quê? Porque eu acho que se o Roger Guedes renovasse, seria maravilhoso para nós como torcedores, mas eu ia sofrer um pouco como jornalista, né? Porque iam falar, ah, nunca teve essa proposta, entendeu? Mas enfim, graças a Deus vocês confiam no meu trabalho, foram comigo nessa até o final e vocês viram no que deu. Realmente eu tenho que informar, eu tenho um compromisso com a verdade. Acima do Corinthians está o caráter e a verdade, então eu tinha que passar para vocês mesmo sendo uma notícia ruim, tá? Muita gente na hora, o Samir estragou meu dia, estragou meu final de semana, fazer o quê? Agora, tem mais coisa ainda para te deixar chateado. E eu não estou dando essa informação para queimar o jogador, não, pelo amor de Deus. Aliás, a sinceridade do Roger Guedes no sábado me ajudou muito, porque se ele nega a proposta ali, que só eu sozinho estava na sexta, dei essa informação, ninguém veio comigo. Se ele nega no sábado, o pessoal ia arrebentar comigo. Então a sinceridade dele me agrada muito. Sempre me agradou. O Roger Guedes sempre foi sincero. A gente concordando ou não com ele sempre foi sincero, ele sempre deu cara a tapa. O Yuri Alberto, por exemplo, várias vezes ficou sem fazer gols, sumiu das coletivas, na zona mista. O Roger Guedes sempre foi sincero, então não tem problema nenhum com o Roger Guedes. Aliás, ele fez gols assim, né, surreais, que a gente não imaginava que ele faria com a camisa do Corinthians. A questão é que ele não aliviou nem um pouco, né, para o Corinthians nessa saída. Só ele, é claro que o Corinthians ganhou a parte dele, mas só ele saiu feliz na história. Vamos dizer assim. Por quê? Uma fonte me disse que existiu uma conversa bem avançada para que o Roger Guedes abrisse mão da sua parte e o Corinthians ficasse com no mínimo 30 milhões de reais na negociação. Essa fonte, tá, foi a mesma que me deu a informação em primeira mão, né, da proposta do Roger Guedes. Então, só para você ver, tudo se confirmou, porque que isso não se confirmaria, né? Então não faria sentido nenhum. E o que acontece? Inicialmente, parecia que tudo ia rolar, e aconteceu, que a gente ficaria com 30 milhões e tá tudo certo, mas no fim o atleta endureceu, não abriu mão, que também não é ilegal, é direito do Roger Guedes, não é? Então também não tem nada ilegal nisso. O Roger Guedes simplesmente endureceu e não quis, né, abrir mão aí de 8 milhões de reais. Por quê? Porque o Corinthians fica, na verdade, com 22 milhões de reais. A negociação foi feita da seguinte forma. O Al Rayyan, né, que é o time aí que o Roger Guedes foi negociado, comprou o Roger Guedes por 10 milhões de euros, tá? Mais, né, os salários que a gente sabe que foram salários astronômicos, 5 milhões, 4 milhões de reais livres de impostos e 5 milhões a proposta. Fora isso, o jogador, né, recebeu a proposta de 10 milhões, repassando para o Corinthians com 40% dos seus direitos econômicos. O Corinthians, na verdade, os 40%, 10 milhões de euros, 60% dos direitos econômicos é do Roger Guedes, 40% do Corinthians, 40% desses 10 milhões de euros são 22 milhões de reais que o Corinthians ficou, tá? O Corinthians queria ficar com 30 milhões de reais, tá? Seria algo aí, daria para a gente colocar um valor, quer ver? Se a gente colocar aqui 30 milhões de reais, 6 milhões de euros, é o que eu tinha dado ontem, isso mesmo. O Corinthians queria ficar com 6 milhões de euros, 31 milhões de reais, tá? Na verdade, 30 milhões de reais, aproximadamente aí 6 milhões de euros, que foi até a notícia que eu passei para vocês ontem. Estava praticamente certo para que o Corinthians ficasse com isso, mas o Roger Guedes não abriu mão e o Corinthians não quis bater de frente, preferiu ficar realmente com os 22 milhões de reais, em vez de brigar pelos 30, que havia uma conversa inicial, tá? Até porque, por direito mesmo no papel, o Corinthians só tinha direito aos 22, né? Dependeria aí de um bom senso, né, enfim, do Roger Guedes demonstrar sei lá, um pouco de gratidão, né? Não que ele não seja grato, aliás, ele foi pago para jogar, jogou bem, então tá tudo certo também. É o que eu tô falando, é uma questão da gente, só para vocês ficarem sabendo os detalhes, né? Às vezes as pessoas falam, Samir,
às vezes você recebe críticas por você saber tanto. É verdade, porque se eu fico quieto e não passo nada para vocês, tá tudo certo, mas o meu trabalho é informar. Há 18 anos da minha vida é informar, então eu tenho que informar vocês. E aí o Corinthians realmente, né, de última hora não conseguiu ficar com o valor que pretendia, estava realmente já crente, entre aspas, que ia ficar com esse valor e acabou ficando apenas entre aspas também, porque apenas se tratando do futebol e da negociação em si, 22 milhões de reais, tá? Outra coisa, o Corinthians queria ficar com o Roger Guedes, liberar o Roger Guedes só depois do jogo contra o São Paulo, dia 16, no Morumbi, e se passasse contra o São Paulo, o Corinthians queria também estender para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Para o segundo jogo da final não daria, tá? Porque aí venceria ali o prazo de inscrição lá no futebol do Catar. E o Roger Guedes não quis fazer o pedido para o clube do Catar, tá bom? Não houve conversa do Corinthians, tá? Posso garantir isso para vocês, não houve conversa do Corinthians diretamente, tá? Com o clube que contratou o Roger Guedes. O Corinthians fez o pedido ao staff do Roger Guedes e o staff do Roger Guedes simplesmente falou: não vai rolar, né? Eles não vão aceitar, a família também quer ir agora, já adiantou algumas coisas, enfim, já fez contatos lá, querem ir o quanto antes, tá? Então, mais uma informação importante, né? O Roger Guedes também não quis ajudar nessa questão, e aí o Corinthians, claro, né, liberou o jogador, fechou a venda, tudo por conta, né? Já que, né, o atleta não liberou nada e o Corinthians liberou assim facilmente, tudo porque o Duílio, enfim, prometeu ao jogador, e o Duílio está cumprindo a sua palavra, de que o liberaria para o futebol do Catar, já que era um sonho dele, né? Eles falaram essa questão do sonho, né? Tanto o Duílio quanto o Guedes falaram sobre o sonho, né? E aí o Duílio, por conta dessa promessa, que ele abriu mão lá de dinheiro na China para jogar no Corinthians, cumpriu sua promessa, independente de cumpriu sua promessa, né, o Duílio, mas tentou tirar algumas coisas no final que faz parte de um negociador, mas não conseguiu nada, nem a grana, né? Chegou até a se prometer, chegou até a ser conversado no início, e nem ficar com ele mais um pouco. Não conseguiu nada, tá? Entregou tudo, não conseguiu nada, negociou, faz parte. E eu tô passando tudo isso para vocês porque faz parte das negociações, sem intenção, gente, nenhuma de queimar o Roger Guedes. Pô, o Roger Guedes não quis abrir mão de nada, é mercenário, ou o Roger Guedes poderia ficar, nada, nada. É só informação, tá? A gente vive de informação. Eu gosto que vocês sejam bem informados, tá bom? Vocês não, os cafezeiros da Fiel não foram pegos de surpresa. Não foram pegos de surpresa, tá? Lá no grupo, quando pintou essa conversa lá no grupo de WhatsApp dos cafezeiros, isso aí tá cheirando coisa do empresário para ganhar grana. Eu entrava lá e falava: parem com isso, não é flerte, né? Até porque eu tô dando a informação há 3 dias, né? E na segunda noite, no Café da Fiel, fui parar na choquei todo mundo quando disse que ele estava realmente para sair. Muito mais longe do Corinthians do que perto, muito mais para sair do que para ficar. Então vocês não foram pegos de surpresa. Agradeço demais o carinho de vocês, é isso que me faz continuar com esse trabalho, tá? Vivemos um mundo hoje muito difícil, né? Onde as pessoas realmente são terríveis hoje em dia, né? E as redes sociais, todo mundo opina, todo mundo fala, e não que eu queria que o Roger Guedes saísse, tá, gente? Não, até porque eu falo com meus amigos em off, eles sabem. Mas eu acho que se ele renovasse, depois de tudo que eu informei, de sexta, sábado, domingo, segunda e terça, o mundo ia cair para cima de mim e ia ter muita gente falando, como já estavam falando, por causa de pessoas que estavam insinuando isso nas redes sociais, de que eu estava participando de um combinado com empresa. Eu nunca falei com pitombeira na minha vida, por exemplo, né? É duro, né? É assim, é que eu sou um cara muito sincero e abro o coração aqui para vocês. Poderia nem ter falado isso, tá? Aqui, mas aconteceu. Mas foi bom também que eu fechei as portas para muita gente. Algumas pessoas que, né? Sabe, participar lá do teu canal, já fechei as portas porque realmente são pessoas perigosas, né? A paixão, não sei o que acontece, né? Que fazem as pessoas cometer esse tipo de situação. Faço um trabalho sério,
Se eu estou falando que tem uma negociação, tem uma negociação. Até porque não tinha motivos para duvidar. Eu dei na sexta que tinha uma negociação e o Roger Guedes confirmou no sábado. E eu dei sozinho na sexta. Então não tem motivos para duvidar que a negociação estava bem avançada. Tá certo? Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Não esqueça de dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. Dá uma olhada no Quai, vídeos curtos a todo momento, tá bom? Deixa o likezão, inscreva-se no canal. Hoje tem ainda blend de informações. Cara, tem um lateral que o Corinthians tentou contratar e não conseguiu. Vocês acreditam que eu não tô afim de soltar? Não conseguiu, e depois vão ficar falando. Não é que não conseguiu, né? Até agora não andou. E eu acho que não vai rolar. Entendeu? Você vê como são as coisas, né? O pessoal é tão chato que a gente fica assim, né? Eu acho que não vai rolar. Não é o Alan Rodrigues, não. É outro jogador. Como eu acho que não vai rolar, eu vou acabar não dando. Tá bom? A não ser que vocês são fofoqueirinhos e curiosos, vão querer ficar me enchendo o saco no café da FIA. Fala, Samir Carvalho, eu sou meio louco, vou acabar falando, meu Deus. Tá? Um forte abraço, uma semana, um dia, uma quarta-feira maravilhosa, abençoada. Que Deus nos abençoe, né, que você, todos que acompanham esse vídeo, possam ter muita saúde espiritual, saúde física, saúde mental, emocional, para vivermos nesse mundo hoje, tá? Um beijo aí no coração de todos, valeu.